Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, 11. Continuou Jesus, porque já havia contado 2 parábolas, então continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, me dá a parte dos bens que me cabe, ou seja, me dá a sua herança. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Vale aqui ressaltar que a herança de um pai era deixada 2/3 para o primogênito e 1/3 para o segundo filho. Do terceiro em diante, não sabemos o que era feito. Alguns dizem que o 1/3 do mais novo poderia ser dividido com todos os mais novos. Mas o fato é que 2/3 da herança sempre era deixado para o primogênito. Por isso ele era o filho da bênção e também o alvo da maior parte da herança. Então toda a herança, quando o pai morria, 2/3 ficava para o primogênito, 1/3 para o mais novo nesse caso, ou para os mais novos, quando o pai tinha mais de 2 filhos homens. Filhas mulheres não recebiam herança, porque iriam herdar a herança dos maridos que casassem. Portanto, o que esse menino recebeu foi 1/3 da riqueza de seu pai, ou dos patrimônios, ou o patrimônio financeiro que o pai deu para ele. Verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais novo, mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, um tipo de ervilha que é servido para os porcos, naquele contexto, naquela cultura. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores ou empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou ter com o meu pai, e vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, pelo menos, como um dos seus empregados. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vista-o e ponha-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Tragam também e matem o novilho cevado, ou seja, um bezerro gordo. Comamos e regozijemo-nos. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a festa. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E o empregado respondeu: seu irmão voltou para casa, e o seu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
ele se indignou e não queria entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais desobedecer uma ordem tua, e nunca me deu sequer um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, note a ironia, esse teu filho, que desperdiçou a herança com meretrizes, prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e fizéssemos uma festa, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Amém. Nós estamos então meditando nestas parábolas há algumas semanas e passamos todo o mês de julho nas quintas-feiras meditando em Lucas 15 e aos domingos meditando em Mateus 13. Próximo domingo teremos a última da série, que será então a parábola do bom samaritano. E prepare-se que vai ser bang. Então, queridos, eu quero aqui, nesse pouco tempo que ainda me resta, perceber algumas coisas nesse texto. E a primeira coisa que eu percebo, meditando nesse texto, é que ele é muito conhecido. A maioria dos estudiosos dizem que a parábola do filho pródigo é o texto, passagem mais conhecida da Bíblia. O versículo João 3,16 é, muito provavelmente, o versículo mais conhecido. O Salmo 23, também da mesma forma, o salmo mais conhecido, fazendo aí uma briga boa com o 91, mas a parábola do filho pródigo é, dizem, a passagem mais conhecida da Bíblia. Talvez um dos textos mais pregados, mais estudados, mais usados para promover pregações, estudos, mensagens, palestras, canções, congressos, Essa ideia de um filho que volta para casa, essa ideia está sempre presente. E a pergunta então é: o que a gente pode falar de novo em cima de algo que é tão conhecido? Eu penso que não muita coisa, apenas chamar a sua atenção, refrescar a sua memória, trazer o entendimento àqueles que não têm muita intimidade com essa passagem para alguns detalhes. Então, eu percebo aqui que esse detalhe da herança, ele é muito importante. Um filho só recebe a herança depois que o pai morre. Portanto, o filho, seja ele o mais novo, o mais velho, um filho, dizer para o pai: me dá a minha herança, seria a mesma coisa que dizer para o pai: eu preferia que você estivesse morto. É quase que dizer: você vale mais para mim morto do que vivo. Então me dá logo a minha herança. Eu prefiro o seu dinheiro do que a sua amizade. Eu prefiro os seus bens do que a sua companhia. Portanto, me dá o meu dinheiro e eu vou embora. Já pensou? Eu sou pai de menino, e eu fico imaginando o que é que não passou essa história. Você sabe, é uma parábola, é uma alegoria, ela não é real, mas eu me coloco aqui como esse pai e fico tentando imaginar. O que é para um pai ouvir isso de um filho? Misericórdia. Me conhecendo, ai dele, se fizer isso.
Quando o filho diz para o pai, me dá a minha herança, ele está pior do que uma faca, pior do que um punhal. Talvez fosse menos doloroso dar um tapa no rosto desse pai, do que dizer para ele, me dá a minha herança. E aí você olha e fala assim, realmente, é uma expressão muito dura, muito cruel de se dizer para um pai. E aí eu pergunto a você, você teria coragem de dizer isso para o seu pai? Para sua mãe? Para quem criou você, seja um tio, um avô, qualquer que seja a pessoa que te criou, você teria coragem de chegar para ela e dizer, me dá o meu dinheiro, prefiro que você esteja morto. Ah, você tem uma casa, depois que você morrer a casa vai ser minha, então morre logo para eu herdar logo essa casa. Você teria coragem? Aí você olha e fala assim, que é isso, pastor? Misericórdia, jamais eu faria um negócio desse. Pois bem, quero dizer a você uma má notícia nesta noite. Depois tem uma boa, graças a Deus. Estamos lendo o Evangelho, tem que ter uma boa notícia. Mas a má notícia é que eu e você, quase todos os dias, nós fazemos isso aqui. Se Deus é o nosso Pai, toda vez que eu e você vivemos como se Ele não existisse, é como se nós disséssemos para Ele, preferia que você estivesse morto. E isso é chamado de ateísmo prático. O ateísmo teórico são aqueles que professam com seus lábios, são aqueles que, colocam em um conjunto de conteúdos, doutrinas, seja lá o que for, a crença, ou o entendimento de que Deus não existe. É uma invenção humana. O ateísmo teórico, essa ideia de que Deus não existe. Agora, muitos de nós praticamos o ateísmo sem perceber. Somos, às vezes, ateístas práticos. Por quê? Porque em determinadas situações de nossas vidas, nós vivemos como se Deus não existisse. Porque se Deus existe, se Deus é quem a Bíblia diz que Ele é, se Deus faz o que a Bíblia diz que Ele faz, se Deus pode aquilo que a Bíblia diz que Ele pode, então eu e você já não podemos mais viver da mesma maneira. E aí o escritor de Provérbios vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? Temor não é medo. Nós não devemos ter medo de Deus, devemos temê-lo. Qual é a diferença? Simples. Penso eu que temor a Deus é saber quem Ele é e saber o que Ele pode fazer. Portanto, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, caso haja necessidade. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder, pode fazer qualquer coisa, desde que não fira o seu caráter. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, porém não interfere na liberdade dos seus filhos. Deus é muitas coisas. Ele tem muitos atributos. E então ele, com todos esses atributos, ele tem todo o poder. Onipotente. De maneira que eu e você, quando nós sabemos quem Deus é, e sabemos o que Deus pode fazer, isso gera em nós um temor, ou seja, a gente já não vive mais praticando as mesmas coisas, não vive mais da mesma maneira. Vamos supor que pegar este microfone desagrade a Deus, seja o que nós chamamos de pecado,
E vamos supor que a Bíblia diz que todos aqueles que pegam no microfone podem desagradar a Deus e podem ferir o coração de Deus, entristecê-lo. Eu sei quem Deus é, eu sei o que Deus pode fazer, e eu sei o que agrada e o que desagrada a esse Deus. Portanto, queridos, toda vez que eu, por minha livre e espontânea vontade, mesmo sabendo que isso desagrada a Deus, eu pego o microfone, eu estou o quê? Fazendo o que esse filho fez com seu pai. Eu estou dizendo para ele, era melhor que você não existisse, era melhor que você não tivesse inventado essa regra tola, era melhor que não tivesse me dado esta lei inútil, porque tocar no microfone é tão bom. Por que você é assim? Um Deus estraga prazeres. Por que eu não posso pegar Eu posso sim pegar o microfone, posso chacoalhá-lo, posso jogá-lo no chão, quebrá-lo, e que você não existisse mais. Seria melhor para mim, porque eu viveria cercado de microfones e usaria todos os microfones, e isso para mim seria muito bom. Então por que você existe e inventou essa regra maluca, essa lei de que não pode pegar no microfone? Aqui, ó, eu estou com o microfone e ainda estou vivo, ainda estou de pé. Está vendo aí? Parece infantil, né? Parece tolo. Mas em última instância, espiritualmente, é isso que eu e você fazemos todos os dias, quando nós sabemos o que desagrada a Deus e ainda assim persistimos e insistimos em praticar tais coisas. Seria melhor um tapa em seu rosto do que tal atitude. Portanto, eu quero que você perceba que eu e você somos, às vezes, muito pródigos. A palavra pródigo significa gastador, que é o que esse menino fez. Ele pegou a herança e gastou tudo. Por isso ele é o filho pródigo. Gastou tudo. E eu e você também somos pródigos em gastar a paciência de Deus, em gastar a misericórdia de Deus, em gastar, se é que isso é possível, percebam a minha hipérbole, gastamos as misericórdias de Deus todos os dias, porque a gente insiste em viver de maneira equivocada, e mesmo sabendo que isso desagrada a Deus, a gente muitas vezes continua fazendo. Então, em primeiro lugar, precisamos perceber que, às vezes, eu e você, mesmo já sendo filho desse pai, às vezes somos pródigos. Agora vamos para o mais velho. O mais novo desagradou o pai. O mais novo enfiou um punhal no coração de seu pai, vivendo como se ele estivesse morto. Me dá a sua herança. Aí o mais velho está lá trabalhando, ele é um trabalhador, ele é um filho que produz muito, ele é um filho obediente, ele é um filho, olhando assim de fora, perfeito. Porém, ao regressar o mais novo, ele não consegue se alegrar juntamente com seu pai. O mais novo voltou. O pai está feliz, o boi já foi morto, o churrasco está rolando, o pagode está comendo. E ele chega lá e, o que está acontecendo aqui? Rapaz, a festa, seu irmão voltou para casa. Que irmão? Não tem mais irmão, ele foi embora. Ele pediu a herança, quer dizer, ele não faz parte mais da família. Ele não é mais. Mas ele voltou, vamos fazer festa. Não, que história é essa? Eu estou aqui todo dia, eu obedeço, eu faço, eu não falto, eu não falho, e eu nunca tive festa. Por que ele que gastou tudo,
Só porque voltou agora vai ter festa? Não. Lembrem-se que Jesus está contando essa parábola porque ele comia com publicanos e pecadores, e então fariseus e escribas murmuravam contra ele, dizendo: ele come e anda com pecadores. E Jesus, para lhes responder, contou essas 3 parábolas. Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, deixa as 99 e vai atrás de uma? Qual é a mulher que, tendo 10 moedas, perde uma dentro de casa e não busca diligentemente até encontrar, e quando encontra, faz festa com as amigas? Qual é o pai que, tendo 2 filhos e perdendo um, quando ele volta, não faz festa? Portanto, note que em todas as parábolas, o que Jesus está dizendo para os escribas e fariseus, para os judeus religiosos, é o seguinte: vocês se acham certos, mas vocês também estão errados. E diante de Deus, todos têm que se arrepender. Que história é essa? Só porque você é judeu? Não. Você é parte das 99. Mas às vezes, é preciso deixar as 99 para ir atrás de uma perdida. Você é uma das 9 moedas, mas às vezes é preciso deixar as 9 para buscar a que está perdida. Você é o filho mais velho, que é obediente, que cumpre todas as regras, que cumpre todas as leis, que faz tudo certinho e acha que por isso está agradando. Não, senhor, você não consegue se alegrar com seu irmão que voltou para casa. Você é muito obediente, mas é obediente por religiosidade. Você acha que pelo muito obedecer, isso vai te fazer melhor. Obediência às regras não torna você um ser humano melhor. Pelo contrário, te tornou um filho mais velho, rígido, ríspido, que não consegue perceber a graça na vida do outro e que não consegue se alegrar quando o mais novo volta para casa. Portanto, sim, vocês são filhos de Deus. Mas em várias ocasiões, como nesta ocasião, por exemplo, vocês estão se comportando como um filho mais velho que não consegue se alegrar com o retorno do mais novo. Os publicanos, os pecadores, os gentios, são os filhos mais novos. E eles estão voltando para casa. Através de mim, eles estão voltando. E vão continuar voltando. Portanto, que vocês, como mais velhos, não tenham a mesma atitude desse mais velho, mas que possam se alegrar com os mais novos que estão retornando. Penso eu que basicamente é essa a mensagem que Jesus está colocando para eles refletirem através dessa parábola. E é isso mesmo. E é isso mesmo, e ninguém vai discordar disso. Mas eu quero aqui trazer para a minha e para a sua vida algumas aplicações. A primeira delas é que perder é ruim, mas pior do que perder é estar perdido. Nós temos algumas coisas na vida. Nós temos bens, nós temos ego, vaidade. E pensa agora aquela coisa que tem muito valor para você. Pode pensar um emprego, pode pensar a profissão, um cargo, um salário, pode até inclusive pensar uma pessoa. Seria ruim perder? Mas pior do que isso, seria estar perdido. Porque eu conheço gente que não perde nada, mas está completamente perdido. Este rapaz, note, ele ganhou a herança, mas se tornou um filho perdido. Muitas vezes eu e você pensamos que ganhar, adquirir, somar,
conquistar, ajuntar é o mais importante. Eu quero te dizer, baseado nesta verdade de Jesus, que o mais importante não são os ajuntamentos materiais, os crescimentos físicos. O mais importante é não estar perdido diante de Deus. O mais importante é estar na casa do Pai. Que adianta ter tudo, ter toda a herança e estar perdido no mundo? De que adianta? Como Jesus perguntou em outra ocasião, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, pior do que perder é estar perdido. E de nada adianta ganhar tudo e pagar o preço de estar perdido. E aí eu gostaria de perceber com você, e nós já vimos na introdução destas parábolas, que a ovelha perdida, ela se perde no deserto, né? Um homem vai atrás dela, você leu lá comigo e viu que não é um pastor, é um homem que tem 100 ovelhas. A perda ali é de 1%, é uma em 100. E ela foi achada por aquele homem, foi solucionado aquele problema. A moeda foi perdida dentro de casa. E a perda ali é 10%. E aí o personagem agora já é uma mulher. Tinha 10, perdeu 1. 10% de perda. E a mulher encontrou a moeda. Foi solucionado o problema. Aqui, o personagem é um pai. E ele perde um dos 2 filhos, quer dizer, 50%. A primeira parábola é 1% de prejuízo. Na segunda parábola é 10% de prejuízo. Na terceira parábola é 50% de prejuízo. Tinha 2, perdeu 1, perdeu metade. 50%. O personagem, então, é um pai, né? Os 2 filhos são os coadjuvantes. E o filho é encontrado. Mas note bem que na primeira parábola, o homem vai atrás da ovelha. Note que na segunda parábola, a mulher vai atrás da moeda. Mas na terceira parábola, o filho volta sozinho. Sabe o que é que acontece para trazer esse filho de volta? Uma queda. Isso é lindo. Eu não sei se você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo, mas eu estou vendo um negócio muito lindo. Não é físico, é espiritual. Porque Jesus também está aqui contando a história da queda da humanidade. Se você comparar Lucas 15, a partir do verso 11, com Gênesis capítulo 3, você vai ver que o homem, lá no Éden, quando escolheu pegar o microfone, ele desagradou a Deus, portanto ele pecou e ele foi expulso. Ele saiu da presença do Pai e saiu errante pelo mundo. O que é que Jesus está contando? O método de Deus para trazer este homem de volta. E o método de Deus é o arrependimento, que também é uma queda. Olha que coisa louca, o ser humano está lá, criado. A figura é mais ou menos essa, ele está criado de pé, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é perfeito, ele nunca pecou, ele é justo, santo, moral, ele é reto, ele se relaciona com Deus, ele conversa com Deus todos os dias, e de repente Deus dá para ele uma única lei: não come daquele fruto. Tem gente que diz, é impossível obedecer a Deus porque tem 10 mandamentos. E esses 10, ao longo de Levítico e Deuteronômio, viram centenas. É impossível cumprir centenas de mandamentos. Não. O problema do homem não é que ele não conseguiu cumprir centenas. O problema do homem é que ele não conseguiu cumprir um. Não come aquele fruto. E ele comeu. Ele não conseguiu guardar um mandamento, vai conseguir guardar centenas? Claro que não. Então, o homem que está de pé, imagem e semelhança de Deus, perfeito, dizem os teólogos, ele caiu. Por isso chama queda, né? Ele desobedeceu, portanto ele caiu. Ele tinha uma posição diante de Deus, agora ele é pecador. E o salário do pecado é a
morte, a separação de Deus. E aí esse homem, à semelhança desse filho, sai pelo mundo, fora do paraíso, fora da presença de Deus, fora da proteção de Deus, fora do relacionamento e da intimidade com Deus. Ele vai, entre aspas, de maneira pródiga, gastando toda a graça de Deus. Porque embora ele tenha pecado, e o salário do pecado é a morte, ele não morre imediatamente. Ele morre espiritualmente e fisicamente, como numa energia residual, ele vai vivendo, mas depois de um tempo, fisicamente também ele morre. Como é que ele não morreu imediatamente? Energia residual. Como é que funciona? O ventilador está ligado lá rodando. Se você desligar o ventilador, ele não para de rodar imediatamente. Ele já está morto. Ele já não tem mais energia. Mas ele tem uma energia, um resíduo de energia que faz ele girar, 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 até que ele para. Então, Jesus diz: o homem caiu para baixo por causa do pecado, mas o arrependimento pode fazer ele cair para cima. Tem como isso, gente? Tem como. Eu vou ilustrar para você. Eu, há alguns anos atrás, tinha um carro, um Gol de ano 2005, 2 portas básico. Ele era uma mistura. É um carro que a Volkswagen lançou em 2005, que era um negócio aí e tal, né, esquisito, que ele era a lata do G3, o interior do G2 e o motor do G4. Entendeu? Por dentro ele é o bolinha, por fora ele é o G3, mas ele já tinha um motor flex, que é o motor da 4ª geração. Então ele era uma bagunça, uma mistura que a Volkswagen deu para poder competir com as outras montadoras. E aí, ele era barato. E ele era básico, mas ele era bom demais. Eu tinha aquele carro, o ano dele era 2005. Fui visitar minha mãe viu lá, eu já estava no ministério com a igreja, e eu carregando os jovens e adolescentes da igreja dentro daquele carro, o carro era pequeno. Aí minha mãe se compadeceu, ela aposentou e tal, a casa dela não tem garagem, tinha lá uma garagem muito apertada de um vizinho lá que ela usava, e ela falou: meu filho, vamos trocar de carro? Eu falei: mãe, como assim? A senhora tem um Fox, o Fox da senhora é 2010. Como é que eu vou trocar um Gol 2005, um Fox do meu? Tem que voltar um dinheiro aí para a senhora. Ela falou: não, eu vou te dar de presente. Nunca te dei um presente? Eu falei: opa, então vamos lá no cartório, papum, entendeu? Nós trocamos sim, pau a pau. Ela ficou com o meu Golzinho, eu saí com o Fox e fui embora feliz da vida. Aleluia. Peguei o Fox 2010, mas o Fox da minha mãe era básico. Um Fox 2010, 4 portas, básico. 1.0, tinha nada. Beleza, eu vim embora para Guarapari. Prega aqui, prega ali, tal, Deus abençoa, dá umas aulinhas aqui, outra ali, tal, etc, e coisa e tal. Junta, vamos trocar de carro? Vamos. Aí eu troquei um Fox, 2010, por um Corolla, 2005. Aí eu fui visitar a minha mãe de Corolla. Aí ela olhou e falou: meu filho! Aí eu: entra aí, mãe, para você dar uma volta. Era um Corolla 2005, mas ele era o top, era o SEG. Ele tinha ar digital, direção hidráulica, retrovisor elétrico, né, vidro, direção, alarme, não sei o quê, banco de couro. Era um retrovisor elétrico que escurecia o botãozinho, tudo eletrônico, tudo. Aí minha mãe: meu filho, mas esse carro é muito bom, muito bonito. Qual é o ano dele? Esse carro é zero? Eu falei: é 2005. Aí ela: meu filho, isso é um carro velho. Isso já era 2014. 2013, 2014. Ela: meu filho, o carro 2005. Eu falei: pois é, mãe, eu caí para cima. Entendeu ou não? Eu saí do 2010 e fui para o 2005, mas eu estava num carro muito melhor. Então é possível cair para cima. Né? Se você já assistiu aquele filme Tropa de Elite, eu acho que é o 2, o Capitão Nascimento diz isso, né? Ele faz lá um negócio errado, e aí o Estado vai punir ele, e com a punição coloca ele lá na Secretaria de Segurança. Aí ele fala isso no filme: eu caí para cima, parceiro. Um negócio assim que ele fala. Então o que acontece aqui? Uma queda que levanta. Que coisa louca, por isso que é pela fé. Não tente entender pela razão. Vou te explicar. Leia comigo o verso de número 17. O filho foi embora para casa.
gastou todo o dinheiro, gastou tudo. E aí, quando ele viu, ele já estava comendo a lavagem junto com o porco que ele ajudava a criar. Verso 17. Então, caindo em si. Olha só. Entendeu como é que funciona? E aí, aqui eu queria te dizer um negócio. A melhor queda é cair em si. Isso é arrependimento. Quando a pessoa está vivendo a vida, sabe? Porque eu pego o microfone mesmo. Porque eu pego mesmo. E eu uso mesmo. E você já entendeu que nessa mensagem pegar o microfone é pecar contra o Senhor, desagradar a Deus. Eu pego o microfone mesmo, porque eu faço mesmo, e eu não estou nem aí. Aí um belo dia a pessoa cai em si. Ela... Microfone? Gente, como é que eu tive coragem de segurar esse microfone? Aí quem está em volta olha e fala assim, o que foi? Mas você andava com esse microfone para baixo e para cima. Não, mas isso está errado, isso não pode, isso desagrada a Deus, isso estava me matando. E aí a pessoa, cai em si. Em outro trecho da Bíblia, falando sobre Saulo de Tarso, diz que as escamas dos olhos caem, e aí a pessoa enxerga a verdade eterna de que somos todos pecadores, somos todos pródigos e precisamos cair em nós mesmos e nos arrependermos e voltar para a casa do Pai, que aqui agora representa o centro da vontade de Deus. E eu e você podemos viver isso todos os dias. Todos os dias em que nós estamos fazendo algo, insistindo em algo, realizando algo, que não temos certeza se é da vontade de Deus, se tem a bênção de Deus, será que nós não estamos sendo pródigos em gastar a longanimidade de Deus? Seria melhor então que parássemos. E ao refletir, pode ser que a gente tenha a melhor queda de todas, que é cair em si mesmo. E aí, caindo em si, a gente pode se levantar. Só se levanta na presença de Deus quem antes caiu em si. Leia comigo o verso de número 18. No 17 ele cai em si. No 18 o que é que ele faz? Me levantarei. Levantar-me-ei e vou voltar para a casa do Pai. Vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou conversar com o meu pai. Vou ver se ele me recebe, pelo menos como um servo. Isso aqui é lindo, gente. O homem, longe de Deus, gastando a graça do Senhor sobre ele, vivendo de maneira equivocada. Ele toma uma queda, toma um tombo, ele cai em si. Preciso voltar, preciso conversar com meu pai, eu vou pedir perdão para ele. Então ele se levanta, no verso 18, e vai conversar com o pai. Diz o texto que ele chega lá e ele então confessa o seu erro. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, ou seja, eu desagradei a Deus, eu desagradei o Senhor, eu fiz o que era errado. Me trate pelo menos como um empregado, me trate pelo menos como um servo. E aí, meu querido, o pai abraça ele, beija ele, fala, que mané servo, que mané empregado, eu vou dar uma festa, eu vou botar em você uma roupa nova, um sapato novo, um anel novo, e tudo isso simboliza que ele estava voltando a ser filho legítimo daquele pai, e aí então ele é recebido com festa, e não é tratado como empregado. Sabe o que isso significa? Para mim e para você, que Jesus disse em João capítulo 15, eu não chamo mais vocês de servos, para mim vocês são amigos. Muitos de nós achamos que voltar para a casa do Pai é voltar para ser servo, é voltar para ser empregado, é voltar para ser filho mais velho, é voltar para obedecer regras, é voltar para poder trabalhar, frequentar culto e reunião e participar de tudo, porque se assim tudo a gente fizer, a gente vai agradá-lo. Nada disso.
é voltar para ser filho, é voltar para ser livre, é voltar para ser festejador. É voltar para fazer festa, é voltar para ser alegre, é voltar para comer, para beber, para divertir, para festejar, para viver alegremente. Ah, mas não deu para eu ir no culto. Não deu, qual o problema, meu irmão? Ah, mas não deu, pastor, para eu ir na reunião. Não deu, meu irmão. Ah, pastor, eu queria ter feito, não fiz, e daí? A gente se cobra o que Deus não nos cobra. E essa religiosidade que nos exige cumprir as regras e obedecer a todos os mandamentos e fazer tudo o que Deus quer, isso deixa a gente louco, paranoico, psicótico, religioso. E todo e qualquer outro que não vive nessa nossa paranoia, a gente acha que é um desses teus filhos. Como o mais velho tratou o mais novo. A gente acha que quem cumpre mais as regras é mais crente. Da onde você tirou isso, meu irmão? Você viu o que o pai falou para o mais velho? Eu estou aqui todo dia com você. Você é que nunca fez festa comigo. Ou seja, estava na mesma casa, estava obedecendo as regras, mas não tinha intimidade, não tinha amizade. De que vale cumprir todas as regras e não ter intimidade com o pai? De que vale ser obediente ao extremo e não festejar a vida na casa do pai? Tudo que é meu é teu, disse o pai para o filho. Tudo que é meu é teu. Eu criei tudo isso aí para você curtir. Então bota um sorriso nesse rosto e para de achar que você vai me agradar cumprindo regras. Vocês já quebraram as regras lá no Éden, portanto eu recebo vocês de volta pela graça, pelo arrependimento. Você caiu em si e se deu conta de que você não pode viver longe de mim? Sim, Deus, eu caí. Então volta e seja bem-vindo e viva na minha presença e cumpra a minha vontade. Esquece regras, esquece regulamento, esquece o trabalho. Vamos fazer festa. Em outra passagem do Evangelho, duas irmãs, Marta e Maria. Você conhece a história? A Marta desesperada para fazer as coisas, para trabalhar, para obedecer, para cumprir, lá, psicótica, neurótica, louca. Discípula de Jesus, entendeu? Irmã nossa em Jesus Cristo, tem umas assim mesmo. Tem, e é bênção, porque faz as coisas acontecer, é bênção, mas a irmã dela era de boas, fera, de boas, entendeu? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não brigarás, porque tu és de boas. E aí a Maria, Jesus senta, você sabe que naquele tempo eles comiam sentados, né? Então estão parando lá em Betânia, na casa do Lázaro, o parceiro. As irmãs do Lázaro fazem um lanche gostoso, vamos sentar lá, um pãozinho, um vinhozinho, pá. E aí a Maria vem e pum, no colo de Jesus. Senta no pé dele ali quietinho, vai Senhor, fala para eu ouvir, me ensina, vamos trocar uma ideia, vamos. E a Marta, desesperada na cozinha, e faz comida, e faz o lanche, e para agradar Jesus, é tudo para agradar, não é por maldade. Por isso que não é erro, é equívoco. E aí então, quando ela vem com aquele monte de coisa para agradar Jesus, chega lá, Senhor, olha aí a minha irmã aí, ó. Eu estou lá dentro igual uma doida, literalmente, para poder dar conta de tudo, e essa aí, ó, escarrapachada aí nos seus pés. O que é que Jesus responde para ela? Ô minha filha, você está perdendo o melhor do baile. Você está perdendo o melhor da festa. Larga esses pão para lá, larga essa cozinha para lá, senta aqui, porque o maior prazer é ensinar vocês. Maria, diz o texto, escolheu a melhor parte. Portanto, queridos, que eu e você nesta noite possamos escolher a melhor parte. E a melhor parte desta parábola é cair em si mesmo. Tome um tombo aí agora. Caia em si mesmo. Arrepende-se e volta, porque a presença de Deus é o seu lugar. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te convencer e que você possa
tomar esse tombo, sofrer esta queda que te levanta e que te conduz pelo arrependimento à casa do Pai.